Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Amados, vamos abrir nossas Bíblias ou acessar através do seu celular, lá em Salmos 93, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Salmos 93, que tem como título o poder e a majestade de Deus. Amém? Todos encontraram? E o salmista vai dizer assim: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacile, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levante os rios, ó Senhor, levante os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Feche seus olhos e vamos neste momento oferecer ao Senhor não somente o louvor do qual Ele é digno de receber, mas oferecer as nossas vidas nessa noite diante do teu altar. Glórias ao teu santo nome, Pai. Os teus testemunhos são fidelíssimos, ó Pai. A tua casa convém a santidade, Senhor. Quantos de nós nessa noite temos motivos para testemunhar dos teus feitos em nossas vidas? Quantos de nós nessa noite temos motivo de dizer, como o salmista declara, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, por causa do teu imenso amor, por causa do teu Filho que se entregou naquela cruz por cada um de nós, e nos deu a liberdade de te adorar nessa noite em espírito e em verdade, e de nos achegarmos a ti, Senhor, através do precioso sangue de Jesus, pois o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso até a tua presença. E por isso, ó Pai, nós queremos nessa noite declarar as suas maravilhas, declarar a tua bondade, do teu imenso amor. Que através do nosso louvor e por meio dos nossos lábios, Senhor, ecoa aquilo que está em nossos corações, e que o Senhor possa nos examinar e achar em nós um louvor que é digno de receber. Assim entregamos a Ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Receba a nossa adoração nessa noite, receba o nosso louvor, Pai. Aleluia, glórias a Teu santo nome. Adore ao Senhor, aleluia.
Aleluias. Glórias a teu santo nome, Senhor. Vamos continuar declarando das maravilhas desse nosso Senhor. Declarar que Ele é o nosso Salvador e que não há outro igual. E todos os dias nós queremos louvar as suas maravilhas. Aleluias. Obrigado, Senhor. Continue recebendo a nossa adoração, Pai. Continue recebendo o louvor da tua igreja, Pai. Aleluia. Meu Jesus.
Amados, continue com seus olhos fechados e medite na palavra do Senhor, do qual o Senhor tem ministrado no meu coração. O salmista ele vai declarar lá em Salmos 116, a partir do versículo 12: O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Hoje, na parte da tarde, enquanto eu separava o dízimo e as ofertas, essa palavra veio como bálsamo ao meu coração e me fez refletir: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E Deus falou claramente ao meu coração: o dízimo e a oferta que você separou é a parte mais barata que você está me oferecendo. Mas o que eu espero de você, igreja, é um coração contrito e quebrantado na minha presença. Esse o Senhor não despreza. Sabe, amados, às vezes nós achamos que aquilo que nós oferecemos a Deus é muito. Às vezes nós contabilizamos aquilo que nós vamos entregar ao Senhor, mas isso, comparado àquilo que foi pago naquela cruz, é barato, não tem preço, não tem valor nenhum. Então eu quero que nessa noite, antes de você trazer o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio, que a sua vida seja uma oferta diante do Senhor, e declare através dos seus lábios o quão grato você é por todos os benefícios que o Senhor tem feito em sua vida. Durante esse louvor, faça a sua oração, mas lá no seu íntimo, e tenha liberdade de adorar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Mas adore o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e seja grato pelo alto preço que foi pago por cada um de nós naquela cruz. Adore ao Senhor nessa noite, louve ao Senhor com o seu dízimo e as suas ofertas. Entregue a Ele não somente o seu dízimo e as suas ofertas, mas a sua vida é uma oferta nessa noite. Entregue a sua vida diante do altar. Receba, Senhor, o nosso dízimo e a nossa oferta, mas sobretudo receba nossas vidas nessa noite como oferta diante da Tua presença. Seu amor, Pai. Aleluia. Imersi na vida de graça.
Aleluia. Vamos continuar declarando sobre a bondade de Deus, assim como o salmista declara, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E nós queremos declarar dessa sua bondade, Senhor, e declarar de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, o quanto nós te amamos, ó Pai. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a adoração da tua igreja, do teu povo, Senhor, pois o Senhor é digno, Pai, de toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. fiel em todo tempo.
Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Glórias ao Seu santo nome, Pai. Como é bom declarar da Tua bondade, Pai. Como é bom cantar da Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia. Aleluia. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações a Tua palavra, o Teu amor e a Tua bondade, ó Pai. Que nós estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz nessa noite. Aleluia. Os amados podem tomar os seus assentos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? É interessante, né? Como quando o povo de Deus se reúne para adorar o seu santo nome, alguma coisa nova sempre acontece nas nossas vidas. Amém? Sempre. Toda vez que nos reunimos, algo novo acontece. Eu pediria aos amados que abram suas Bíblias em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Se você encontrar, coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana,
que era o esposo, coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, esta é uma porção da Tua palavra, do qual, Senhor, eu coloco o meu coração e minha vida diante da Tua presença. Que o Senhor possa, Pai, nos usar como instrumento das Tuas mãos poderosas, para trazer, Senhor, uma mensagem, uma revelação do Teu Espírito sobre este texto. Fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela dádiva da vida que o Senhor tem nos dado, e pelo entendimento, pelo conhecimento e pela revelação da Tua palavra viva e poderosa. Oramos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados irmãos, pode se assentar. Eu queria falar de consagração, de pessoas consagradas ao Senhor, de pessoas escolhidas por Deus, e de pessoas ungidas por Deus para exercer o ministério, seja qual for, que Deus o colocar na vida daquela pessoa. E nós vemos aqui algo acontecendo. A gente pode conhecer um pouco nesse livro, se você for ler esse livro, você pode conhecer um pouco da história de alguém que nasceu sobrenaturalmente. Ele não era um menino que veio naturalmente. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas todas as mulheres de Deus que pediram ao Senhor um filho, e Deus disse: eu vou dar para você um filho ou uma filha, não importa, Deus deu alguém muito especial. Preste atenção, Sansão, nós vemos João Batista, né? A mãe era estéril, e vemos tantos outros, né? Até Jesus Cristo foi nascido de uma forma sobrenatural, para mostrar a especialidade do qual aquela pessoa seria usada para o reino de Deus. Só que aqui eu quero falar alguma coisa sobre escolhidos de Deus, ungidos de Deus. Nós vemos que Samuel foi escolhido por Deus, porque foi ele quem deu aquela criança.
Foi ele quem deu a criança para Ana. E a Ana, ela chegou, interessante, amados, olha bem, uma mulher que só tinha o seu primeiro filho. Diz a palavra do Senhor que aqui em Samuel, se você ler, você vai ver que a outra mulher de Eucana, ela tirava, né, debochava de Ana por não dar um filho para Eucana. É interessante como as coisas mudam de repente, mas se você olhar nesse texto que eu acabei de ler, você vai ver que essa mulher, ela chegou com uma sinceridade de coração diante do Senhor. Olhando para esta mulher, ela é um exemplo de fé, de confiança, de esperança para as nossas vidas. Ela nos dá um exemplo maravilhoso de persistência, né? Em confiar em Deus. E é interessante uma coisa, que ela pega seu filho, ela não sabia se ela poderia ter um segundo filho. Ela teve outros filhos, mas ela não sabia se ela poderia ter outros filhos. O que ela faz? Ela chega e diz: olha, meu Senhor, se o Senhor me der um varão, eu vou entregar ele ao Senhor, entregar ele no templo. E se você olhar, o menino desmamou, e ela cumpriu a sua palavra, levou para o templo, ele ficou lá até o fim da sua vida. Uma oferta absoluta de uma criança, de um filho, que muitas vezes nós fazemos com crianças que nascem, né? Que nós apresentamos a Deus, que os pais apresentam a Deus, e que deveria ter esse mesmo sentimento que houve em Ana, de entregar absolutamente o seu filho a Deus e dizer: Senhor, eu vou cuidar, eu vou educar, mas ele pertence, ela ou ele pertence a ti. Então, é algo assim, é interessante que nós vemos, essa mulher, isso parecia para ela, ou ela tinha como uma maldição não ter um filho. Além da que as pessoas ainda chegavam a dizer assim: não vai gerar, não, porque naquele tempo, se uma mulher não gerasse um varão, preste atenção, não era qualquer filho, não, tinha que ser um varão. Se ela gerasse só filha, coitada, ela era literalmente encostada, colocada de lado. Ela não tinha valor se ela gerasse somente filho. Eles tinham essa coisa. E uma outra coisa muito importante, por que ela tinha isso? Ela sabia que Deus havia feito uma promessa para Abraão. E ela disse: eu quero fazer parte desta promessa. Eu preciso ter um filho para fazer parte desta promessa. Eu não tenho dúvida que as mulheres, quando geravam um filho, elas ficavam felizes da vida, porque Deus havia usado elas para a promessa de Deus. Por isso que ela entregou o seu filho. E ali a história de Israel mudou. Por quê? Porque nós vemos que Samuel veio como um divisor de águas para Israel. Porque até ali Israel era comandada, era administrada por juízes. Tanto que Samuel foi o último juiz. E Samuel foi aquele que Deus enviou, que Deus levantou para mudar a história. Preste atenção nisso. O teu filho, a tua filha, pode mudar a história. Creia.
esteja se colocando diante de Deus sobre a vida do teu filho, da tua filha. Eles podem mudar história, mas é necessário que nós tenhamos uma confiança absoluta de que Deus estará recebendo esta oferta. É uma oferta muito especial você ofertar um filho, uma filha a Deus. É muito especial. Então nós notamos que Deus mudou então a história de Israel. Então no capítulo 2, versículo 11, diz assim, capítulo 2, versículo 11: Então Eucana foi-se a Ramá à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ela foi e entregou seu filho, e ali eles foram embora para casa, e sabiam que só veriam aquele menino, aquele filho, quando eles fossem no templo, quando eles fossem lá fazer os seus ofícios religiosos. E é interessante que então Eucana voltou para sua casa, e ele morava em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. É interessante, amados, que o ministério deste Samuel é alguma coisa verdadeiramente maravilhosa. No capítulo 2, versículo 22, você percebe que Deus já começa a mudar a história de Israel, mudando o sacerdócio. Porque os filhos de Eli, eles eram 2 sacerdotes, e eles se tornaram pessoas vis, pessoas completamente descrentes, desobedientes à palavra de Deus. Eles haviam sido levantados por Deus, só que eles não cumpriam com as suas obrigações, do qual Deus havia levantado eles. Eles não ouviam o que Deus havia falado com eles, para que Deus havia ungido. Olha, agora vem a questão, vem o escolhido e depois vem o ungido. Eles foram ungidos como sacerdotes. Então nós vemos que, olha bem no versículo 22 do capítulo 2: Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Perceberam? E disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus cruel. Tem umas pessoas que dizem que Deus não faz isso, porque Deus, o Senhor, os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O contraponto de tudo que estava acontecendo em Israel, Deus colocou todas o seu poder sobre a vida de Samuel. Deus havia levantado, ele era uma criança ainda aqui, ele era um menino, deveria estar um pré-adolescente, mas
E é interessante, amados, Deus rompe então com Eli, né? Eli repreende os seus filhos tardiamente e Deus rompe o seu chamado, o chamado de Eli. Eli torna-se um pária, alguém que não é bem-vindo pelo Senhor. Ele não pode ser. Olha bem o que diz em 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim. Estava falando com Eli. Perpetuamente. Olha a promessa que Deus havia feito para Eli. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Misericórdia, né? Coisa interessante essa questão da honra a Deus. Nós olhamos, amados, todo o coração do homem, quando ele não honra a Deus, ele torna-se uma coisa, né? Ele deixa de ser alguém especial, escolhido por Deus, ungido por Deus para tornar-se uma coisa. Neste caso específico nós vemos este princípio. Samuel já estava deitado, né? E o Senhor o chamou pela primeira vez. Samuel não conhecia Deus, não conhecia o Senhor. Deus diz que falava muito raramente naquela época, porque Israel estava em pecado. Os irmãos perceberam, quando os líderes espirituais falham numa sociedade, o que acontece com o povo? Israel havia seguido os filhos de Eli. O pecado tornou-se normal no meio deles. Porque o exemplo estava vindo de quem Deus havia ungido e chamado para ser dele, para ouvir dele e para levar aos homens a mensagem às pessoas. Ai daquele que diz a palavra do Senhor, ai dos falsos pastores, né? Aqueles que dizem, não vivem a palavra do Senhor. Ai, e nós vemos aqui esses pastores, os filhos de Eli. Eli já estava cego nesse momento. Ele estava cego, ele estava próximo já com 90 anos, 90 e poucos anos de idade. E os filhos eram, por direito dado por Deus, os herdeiros do sacerdócio. Só que eles pegaram aquele direito e usaram para o seu próprio bem. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as ofertas do holocausto, eles pegavam os animais que iam ser mortos lá, eles tiravam a melhor carne para eles fazerem churrasco. Daquilo que não podia ser mexido naquilo. Aquilo era oferta ao Senhor. Eles pegavam a oferta do Senhor, para o Senhor, para si próprios, para o seu próprio lazer. E aí nós vemos, né, o que aconteceu. Então Samuel estava uma noite deitado. Em Samuel 3:4 diz assim: o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. E correu Samuel a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, Eli, né? Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste.
Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você sabe por que Samuel não conhecia o Senhor? Samuel já estava um tempo lá no templo, ele morava no templo. Sabe por que Samuel ainda não conhecia o Senhor? Porque ninguém havia falado para ele sobre o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ninguém havia dito nada para ele. Ele não havia ouvido, amados, sobre o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Ele não sabia nada da existência desse Deus. E então, mas Deus, olha que coisa mais estranha. Mas Deus levanta Samuel como o Salvador, como aquele que vai levar a mensagem de salvação a Israel. Aquele que vai levar a mensagem de salvação a Israel. E então ele diz: tornou o Senhor a chamar a Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse: julgarei a casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de manjares. Ponto final para Eli e os seus filhos, né? Ali. Então, amados, nós vemos, e eu não vou entrar aqui porque tem alguma coisa mais para falar sobre a escolha e a unção, mas se você puder, leia Samuel, o livro inteiro. Que história maravilhosa, que história tremenda que é. Agora, nós vemos Samuel, a partir desse momento, nós vemos que o que acontece ele chama Samuel e diz: o Senhor te falou alguma coisa? E Samuel diz: sim, falou. Ele diz: então me diga, não me esconde nada, porque senão, se você esconder alguma coisa, vai cair sobre a sua cabeça. Praga, né? Jogou praga em Samuel. Então Samuel diz: então tá bom. Aí falou o que Deus havia falado sobre a casa de Eli e toda a sua casa. E o que aconteceu? Os dois filhos em seguida são mortos, né? Os dois sacerdotes.
que deixaram o sacerdócio de lado, foram mortos por desobediência. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que desobediência mata? Eu fiquei pensando, eu li o livro de Samuel inteirinho, 2 vezes, o primeiro e o segundo livro. E o Senhor foi me dando uma palavra tão especial sobre essa questão do escolhido, do ungido, do separado de Deus. Se Deus te separou, será que que Deus nos separou para honrar e engrandecer o seu nome, se nós deixarmos de lado, se nós desobedecermos, será que essas consequências virão sobre a nossa vida? Responda no teu coração. Então nós vemos Samuel cumprindo com a próxima mensagem que Deus havia dado para ele. Lá em capítulo 3, versículo 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus não se manifestava para mais ninguém em Israel. Ele se manifestava somente para Samuel. Ele escolheu Samuel para isso. E Samuel, ele foi gerado de uma forma completamente diferente. Deus preparou o menino no ventre de Ana para servir a ele 100%, sem ter, tanto que ele viveu dentro do templo a sua vida inteirinha, ele morou no templo. Imagina alguém morando dentro de uma igreja. Imagina, que mora lá, come lá, dorme lá, tem cama, tem tudo lá dentro. Dentro de um templo. Foi assim, que coisa incomum, né? Não se fala em outro trecho da Bíblia, alguém morando dentro do templo, dentro de um lugar de adoração a Deus. Mas Samuel foi assim, ele era do Senhor. E eu fico imaginando, amados, eu comecei a ler, eu comecei a imaginar o que Samuel viu da parte do Senhor, o que Deus revelou a ele. Ele era um profeta de Deus poderoso, e ele era um sacerdote excepcional de Deus. Ele conversava diretamente com Deus. Diz que Deus se manifestava a ele. Era só ele falar a Deus, e Deus então se manifestava a Samuel. E aí, quando nós dissemos, o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, ali Deus começou a dizer para Samuel o que ele ia fazer. E pela escolha de Samuel como último juiz, Deus havia escolhido Samuel como último juiz para preparar a transição do tempo dos juízes para a monarquia, para o primeiro rei de Israel. E quem deveria ungir o primeiro rei? Um homem de Deus, um homem que Deus se manifestava a ele. E foi o que aconteceu, né? Eli então morre com 98 anos de idade. A terra de Israel estava sobre grande guerra, e Samuel então chama o povo ao arrependimento, porque ele percebeu que Israel estava perdendo guerras, batalhas em cima de batalhas. Eles não estavam vencendo seus inimigos, a coisa estava difícil.
Então Samuel chama o povo de Israel ao arrependimento. E então, em resultado, o povo se arrepende, amados. Percebe quando uma palavra é dada pelo Senhor diretamente, através da boca dos seus profetas, o que acontece? As pessoas ouvem e obedecem. E o povo de Israel então começou a se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus ídolos, das coisas que eles haviam pego dos vizinhos, e começaram a se arrepender. E então Samuel começou a guiar o povo de Israel, e Israel vence os filisteus pela primeira vez naquele período de tempo. Fazia anos que Israel estava sendo dizimado pelo povo filisteu, pelos seus inimigos. Mas vem Samuel, uma força tremenda de Deus sobre a terra, com uma unção incrível do poder de Deus e do poder do Espírito de Deus sobre a vida dele. E então ele guia o povo de Israel à vitória. E aí Samuel então sai para ungir a Saul. Olha bem o que o texto do capítulo 9, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26 diz assim: tendo descido do alto para a cidade, aqui Samuel já havia encontrado com Saul e havia dito: olha, o Senhor te escolheu para para um trabalho muito especial. Aí, tendo descido do alto para a cidade, versículo 25, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Preste atenção, amados, na mensagem espiritual que tem esse texto. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço, o moço que acompanhava Saul, que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Você já pensou? Primeiro foi Saul que foi procurar o vidente, porque ele era tido como vidente, Samuel. Só que tem uma coisa, quando ele chegou lá, de repente, olha o que aconteceu, que levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul, o eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Este encaminhar, amados, tem algo aqui do qual Deus havia falado para Samuel sobre Saul, e Samuel deveria, e que era uma palavra somente para Saul. E então, Samuel deveria ministrar ao coração de Saul o que Deus havia falado para ser levantado o primeiro rei de Israel. E depois, olha bem, desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós,
porque o moço não podia ouvir o que Samuel tinha que dizer para Saul. Os irmãos percebam o seguinte: ninguém pode, uma mensagem que é para você especificamente, dado por alguém de Deus, por um profeta de Deus, por alguém de Deus, não pode ser dito para outra pessoa. Tem que ser dito a você. Se Deus te escolheu, se Deus te ungiu para um trabalho específico, é você que tem que ouvir, é você que tem que saber que é Deus que está falando através da boca de uma pessoa, através da sua palavra e assim por diante, ou através de um sonho, ou através de uma mensagem dos céus para a sua vida. Se Deus te escolheu, Ele vai dar um jeito de te orientar. Deus escolheu Saul, e Samuel foi o instrumento usado por Deus para dar a palavra a Saul, para ele ser preparado como rei de Israel. E ele foi preparado. Os irmãos acham que não, peraí, Saul fez a besteira lá, tá bom, ele fez sim, mas Saul foi preparado por Deus para assumir o reinado de Israel como o primeiro rei de Israel. Atualmente, talvez arrumassem uma síndrome para Saul, de não saber esperar, de ser apressado, de ser, hiperativo, né? Não, ele era hiper desobediente. Foi, né? Tanto que ele governou muito pouco tempo e já desobedeceu a Deus. Já fez algo que não era da sua alçada, que Deus não havia levantado ele para fazer. E aí o que aconteceu? Ele começa muito bem o reinado dele. Se os irmãos lerem, os irmãos vão ver as batalhas que Saul guiou o povo de Israel. Saul era um cara assim, diz que ele saía, o ombro dele dava na cabeça de todo Israel. Tal era o tamanho dele. Além disso, ele era belíssimo, diz a palavra de Deus, que ele era bonito. Diz que ele era uma beleza incrível. E ele era alto. Então, aonde ele estava, todo mundo via onde ele estava. Por alguma razão, Deus escolheu Saul. E será que Deus não sabia que Saul ia desobedecê-lo? Mas não tem nem dúvida que ele sabia disso. Ele falou, não, mas eu vou procurar dar um jeitinho nesse coração aí, quem sabe, né? Quem sabe ele me obedece. Mas não obedeceu, né? Ele simplesmente desobedece a Deus. Deus havia dado vitórias maravilhosas, deu vitórias maravilhosas para ele, como rei, como líder da nação, até que um dia tem uma batalha e aparece o famoso gigante, né? De história em quadrinhos, de desenho animado, de filmes e um monte de coisa, chamado Golias. Mas aí Saul já havia desobedecido a Deus. Eu não vou entrar no detalhe da desobediência, porque eu quero que você se interesse o que aconteceu e vá lá em Samuel, leia. Pegue Samuel, sabe por quê? Quando você começar a ler, eu tenho certeza que você não vai conseguir parar até chegar no final do livro de Samuel. É uma história maravilhosa. É uma história do poder de Deus, uma história da ação de Deus. Então nós vemos ali Saul com um problema terrível, de repente travou tudo, por causa de um homem do inimigo, gente. Um homem. E o inimigo começou a massacrar Israel, porque Saul havia perdido a sua unção de rei. Saul já não tinha mais a unção, e Deus então mandou Samuel, falou, vai lá na casa daquela família lá, e olha lá um sujeito lá,
assim, assim, que lá tem o meu escolhido está lá. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Ele está lá. Ele está lá. E aí o que aconteceu? Samuel foi lá naquela família. Chegando lá, quando ele estava chegando, gente, aqueles homens bonitos, cheios de vida, forte para valer, todos os filhos, todos os irmãos, eram muito fortes, muito belíssimos homens. Quando ele olhou, viu o primeiro, ele disse: é esse, não é possível. Deus diz assim: não atente para a sua aparência, porque eu não olho o exterior, eu olho para o coração. Ele está olhando para o teu coração, ele não está olhando para a tua beleza exterior, para se você está bombado ou não, para a sua pele, se está linda ou não está, se está feia. Ele não está olhando isso, ele está olhando para um coração contrito. Deus não olha, não vê como o homem vê. Tudo isso é passageiro, amados. E ali, quando Samuel olhou, ele olhou como homem, com o coração humano. Ele não olhou com o coração de Deus, mas ele olhou e viu: só pode ser esse. O primeiro que ele vê já escolheu. Se fosse Samuel, teria escolhido errado o rei, mas Deus disse não. E foi entrando. De repente veio outro, melhor ainda, falou: é esse então. Não, o Senhor, mas espera aí, o Senhor me mandou aqui. Aí de repente ele viu o outro filho, ele disse: ainda é esse. Ele falou: não. Aí ele viu todos os filhos que estavam naquela casa, naquela família, e Deus disse: não são. Aí Samuel chegou e disse assim: você tem outro filho? É incrível, né, amados? Os irmãos percebam como as coisas são. Você tem outro filho? Tenho. Só que ele cuida de umas poucas ovelhas lá no campo. Gente, como é um deboche, né, com as pessoas que são de Deus. As pessoas que Deus escolhe, diz a palavra de Deus, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, e é isso que acontece, mas nós vemos de um outro jeito. A gente olha de outro jeito. Nós olhamos de outra forma. Com um olhar puramente temporal. Deus vê a eternidade. Deus vê o que está dentro do coração do ser humano. E quando ele olha, quando ele diz: então manda, olha, nós não vamos comer. Ele tinha preparado um jantar, um belo do banquete, uma ceia incrível eram pessoas de posse. Havia preparado uma ceia incrível para eles comerem juntos. E Samuel disse: não vamos comer enquanto não chegar do campo este que falta. E aquele que faltava, aí o pai manda: vai lá chamar lá o Davi. Foi lá chamar. Quando chegou o Davi, quando ele olha, eu imagino, né? Ele já sabia que Deus é Deus, né? Mas se fosse a gente olhando, fosse cara, esse menininho aí, diz que era sardento, né? Dizem, não sei, mas diz que era toda cheia de sarda, por causa do sol, né? Tomava muito sol, ele cuidava das ovelhas do pai. Aí ele olha e Deus diz assim: é esse. Eu falei: então tá bom, vou discutir com Deus. Aí ele falou assim: é esse. Então ele pegou e ungiu a Davi. Ungiu a Davi como rei de Israel. Ele escolheu Davi, que era segundo o coração dele. Aí, puxa vida, mas por que Deus escolheu então Saul? Irmãos, eu não sei, desculpa, mas eu não consigo ver na Bíblia. Possivelmente você leia e tenha uma revelação de Deus. Por que ele escolheu Saul,
se já existia Davi. Aí Davi vai, já ungido, vai levar comida, olha bem que coisa. Ele foi servir os irmãos. Imagina o rei de Israel servindo os irmãos de sangue dele. E ele não fazia a mínima questão, devia cabeça voada, possivelmente. Porque ele falou, eu sou rei, mas qual o problema? Eu vou cuidar dos meus irmãos. E aí o pai mandou, vai lá levar comida para os seus irmãos, uns pães, não sei das quantas lá, que era muito legal, que eles gostavam muito, que a família vai lá levar para eles. Chega lá, o que acontece? A primeira prova de que ele era segundo o coração de Deus. Deus cria uma situação. Fazia já um mês, cerca de um mês aproximadamente, pelo que eu entendi, que o gigante Golias, ele vinha, o exército dos filisteus estavam lá trincheirados, e o exército de Israel aqui, e ele saía do meio do exército dos filisteus, um homem, segundo alguns dados, com 2,60 m ou 90, não sei, de altura. Só para vocês terem uma ideia, o escudo dele pesava 60 quilos. A espada pesava mais 25, 30 quilos, não sei. Mas era um monstro. Ele sai de lá e batendo a sua espada em tudo quanto é lugar e diz, olha, manda um homem daí para vir lutar comigo aqui. Se este homem me vencer, nós seremos sujeitos a vocês, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer ele, vocês serão nossos escravos. Na verdade, o que o diabo, o que o demônio, o que Satanás quer fazer o povo de Deus é o quê? É subjugar, é tornar-se, é escravizar, aprisionar o povo de Deus sobre o seu comando. Que era isso, o exemplo que eu tenho era esse. Aí o Samuel escutou, disse assim, mas peraí, o que esse sujeito está falando? Aí um soldado lá de Israel chegou e falou para ele, estava dizendo que não pode, que se tiver um homem aqui que vença ele se entrega. Ele disse assim, como pode um incircunciso ofender o Deus vivo? Ele não estava preocupado com Israel, Davi. Ele estava preocupado com o Deus vivo. Ele disse, ele não pode ofender o meu Deus. Ele não estava ofendendo, o povo de Israel estava tudo fora do propósito de Deus. Mas ele disse, ele não pode, como pode um incircunciso ofender o Deus vivo? Aí os soldados lá disseram, não, olha, é o seguinte, se alguém vencer esse gigante aí, o rei diz que vai dar a filha dele para casar, e vai encher de ouro e de dinheiro, e vai dar um lugar especial da sua família do lado do castelo, do palácio dele. Então Samuel, aí vem os irmãos de Samuel, irmãos, Davi, exatamente, Davi, obrigado. Vem os irmãos de Davi e diz o quê? O que você está conversando com esse pessoal aí? Você tem que ficar cuidando daquelas poucas ovelhas suas lá, que foi dado lá, o leão vai comer as ovelhas que estão lá, tipo isso, né? Você tem que ir lá cuidar das ovelhas. Ele nem deu ouvido. Ele saiu, foi até um riacho que estava próximo, pegou um pouco de pedra, veio
e foi de encontro com o gigante. E o gigante olhou e falou assim: olha, uma pulga, uma pulga vem saltitando ali, eu vou esmagar ela com meu pé. Ele disse, ele pegou a funda dele, não sabe o que é funda? Todos sabem o que é funda? Funda são 2 cordas com uma malha grande, era para caçar animal grande mesmo. Uma malha é uma coisa feita de couro, na ponta, e ele segurava nas pontas das 2 cordas, colocava a pedra ali, naquela malha, e girava ela. Tinha um leão na frente lá, ele girava aqui, ó, soltava uma perna, a outra parte estava amarrada na mão, ele soltava uma só. Então ele girava e soltava, e o cara era bom de pontaria para valer, né? Ele fazia aquilo diariamente. Imagina tomando conta das ovelhas, ficava treinando lá, né? Pá, pá, moleque, né? O que ele podia fazer? Ou então tocando harpa e compondo os salmos. Quando o Espírito de Deus visitava o seu coração, ele começava a compor os salmos. E então ele pega a funda, uma pedra, ele não precisou de 2, ele tinha pego mais pedras, colocou no bornal dele. Mas ele pegou uma pedra só, colocou naquela malha, e o Golias falou assim: eu sou algum cachorro, por acaso? Para você vir com paus e pedras contra mim? Ele disse: eu não vou com paus e pedras, eu vou em nome de Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E pega a funda e gira. Irmãos, o endereço era a testa, só a única coisa, o único lugar, sabia? Que ele poderia acertar para derrubar o Golias era no meio da testa. O lugar que o capacete dele estava aberto. Ele estava de capacete, ele estava de armadura. Só tinha um lugar, que era a testa. Ele pegou e girou aquilo, deve ter falado para Pedro: olha, você vai acertar é lá. Girou e soltou. Gente, foi no ponto, pá, derrubou. Derrubou. Ele poderia ter corrido, né? Já derrubei mesmo, já matei, já não matou, não tinha matado. Ele foi lá, o que ele fez? Ele pegou a espada do Golias, cortou-lhe a cabeça e pegou a cabeça e saiu. E o povo de Israel avançou contra os filisteus, redobrado a força, com o poder de Deus já tomando conta daquele exército, saiu correndo e foi matando o filisteu pelo caminho, foi deixando. E diz a palavra de Deus que aquele dia, eles romperam o esforço dos filisteus de atacar Israel. Aquele dia eles enfraqueceram o exército dos filisteus de tal maneira que eles voltaram a se levantar, mas demoraram muito para se refazerem. E então, aí tem toda a história de Davi, que é bom que vocês leiam. Amém? Eu estou só contando como é que foi o primeiro ato de Davi. Creio que todo mundo já conhecia a história, mas uma coisa que me falou muito forte ao meu coração foi tudo preparado por Deus através de Samuel. Samuel foi o homem, foi levantado por Deus para ungir um rei desobediente e em seguida ungir um rei segundo o seu coração.
Por que que Deus faz isso? Se você quiser saber, tem como saber. Você sabe disso? Sabia disso? Tem como você saber. Você pode orar a Deus e pedir que Ele te revele. Por que que Ele faz as coisas assim? Ele poderia ter resolvido de cara, escolher Samuel, não é verdade? Samuel já estava ali, mas não. Ele escolheu Saul, porque ele queria um contraponto. Ele queria um contraponto. Não sabe o que é contraponto? O contrário do que haveria de vir e que haveria de assumir o trono de fato. A antítese, né? O contrário. Primeiro ele elege um contrário para mostrar ao povo de Israel que Ele cuida. Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você tem certeza que Deus te chamou para algum propósito? Eu escutei amém aí. Então é o seguinte, você vai falar com Deus neste momento e apresentar o teu coração. Nós falamos de Samuel como exemplo para as nossas vidas, mas eu queria que você apresentasse o teu coração. O que está dentro dele? Qual o interesse que você tem pelo reino de Deus? Se você tem algum interesse, é o momento de você apresentar a Ele agora. Apresente a Ele a tua vida, teu coração. E ore. E diga, fala com Ele, fala: Senhor, o meu coração está aqui. Cumpra-se em mim o teu propósito, a tua vontade. Maravilhoso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, este livro de Samuel, todo ele, Senhor, fala de alguma coisa verdadeiramente nova que o Senhor fez para o povo de Israel. E eu sei que o Senhor está prestes a realizar algo novo para a tua igreja nesta terra. E eu glorifico o teu nome e peço que o Senhor levante homens como Samuel, mulheres como Ana, Senhor, que produz, Pai, homens dignos, pessoas dignas para o teu reino. Pai, no nome de Jesus, mulheres que confiam em Ti, de tal maneira que entregue o fruto do seu ventre a Ti, Pai. Que tenha, Senhor, o interesse de ver a Tua glória resplandecendo dentro da sua casa, dentro do seu lar, na vida de seus filhos. Pai, abençoa as famílias, meu Deus. Senhor, nós vemos, Senhor, Samuel vindo de uma família de pessoas verdadeiramente crentes, pessoas que confiavam em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, que venhamos a ter essa motivação no nosso coração, por este livro, pela história de Samuel. Senhor, tudo o que aconteceu com ele, que possamos, meu Deus, ter, Senhor, esta motivação em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, cada vida aqui nesta noite. Pai amado, e peço que a Teu propósito se apresente claramente a esses corações, a estas vidas. Que cada um venha compreender, meu Pai, que nós não estamos por acaso aqui, mas nós estamos, meu Deus, esperando, meu Pai, a volta do Teu reino e da Tua justiça, a volta do Teu Filho amado Jesus Cristo, para buscar a Tua igreja. Mas enquanto isso não acontece, meu Pai, que o Senhor nos levante como arautos do Teu reino, como, Senhor, ministros do Teu evangelho, pessoas que, Senhor, darão testemunho da Tua palavra viva e poderosa. Em nome do Senhor Jesus, derrama do Teu Espírito Santo
para nos guiar, Senhor, como Samuel guiou, através do seu Espírito, ele guiou, meu Pai, Saul ali para o caminho que ele deveria seguir. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo está em nós, vivendo em nós para nos guiar à Tua vontade, à Tua verdade, à Tua soberania e ao Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as irmãs Suelena e Emily, que fez aniversário ontem. Que o Senhor dê um presente especial às suas vidas e aos seus corações. Senhor, pela irmã Karina, que será no dia 28, que o Senhor visite o coração da tua filha, dando, Senhor, um presente muito especial à vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, também pelos membros, pelos ministérios, pelos participantes desta igreja, por cada família aqui representada, meu Deus, que o Senhor venha estender a tua mão poderosa sobre as famílias, guardando-as do mal, livrando o Senhor do pecado, meu Deus, que eles não caiam em tentação, mas livra, Senhor, cada família do mal, em o nome de Jesus Cristo. Toma em tuas mãos poderosas. Meu Deus, nós oramos também pelo Sebastião, pelo Senhor Sebastião, pelo o avô da irmã Tamires, meu Pai. Toma em tuas mãos a vida dele, o Senhor sabe o que ele necessita. Meu Deus, o Senhor sabe, Pai amado, o que ele precisa, Senhor, urgentemente para a sua vida. Então tome nas tuas mãos poderosas o Senhor Sebastião, Pai. Senhor, oramos também por esta cidade, pelas famílias desta cidade, pelos pais, pelos filhos, pelas nossas crianças nesta cidade. Meu Deus, que o Senhor estenda a tua mão para guardá-las do mal, livrar, meu Pai amado, do assédio do adversário, e as crianças, nossas crianças, venham, meu Deus, desejar, querer, se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e elas venham, meu Deus amado, serem livres da maldade, livres, Senhor, dos traficantes de droga, livres, Senhor, dos pedófilos. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, guarda as nossas crianças embaixo da tua mão poderosa, Senhor, e desperta o coração delas para ti, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos também pelo esposo da irmã Deise, Pai, toma em tuas mãos poderosas a vida dele, dê graça, Senhor, ao teu filho, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece a necessidade dele, o Senhor sabe o que ele precisa, então nós entregamos nas tuas mãos e temos a convicção e a certeza que o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor nesta noite. Por isso é que nós te agradecemos. Meu Deus, para terminar eu peço pela nossa nação, pelo Brasil, pacifica, Senhor, os corações, guarda, Senhor, esta nação embaixo das tuas mãos poderosas, em nome do Senhor Jesus. Os governantes, meu Deus, que o Senhor venha fazer com que eles compreendam a tua verdade e a tua justiça, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Bela Vista, Pai, todo o governo de Bela Vista, nós apresentamos a Ti em nome de Jesus e pedimos, Pai, que haja, Pai amado, amor por esta comunidade dos nossos governantes, e que eles venham, meu Deus, aprender a trabalhar em prol das pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e nós te agradecemos. Agradecemos também, meu Deus, pelos missionários Raoni, Beck e os seus filhos. Toma em tuas mãos poderosas, Senhor, e que este tempo que eles estarão conosco aqui seja momentos de alegria, de paz, de harmonia, meu Deus, em o nome de Jesus. E que seja um tempo frutífero, um tempo, meu Deus, de muita alegria derramada dos céus nos seus corações e nas suas vidas. E eles venham a descansar no Senhor, porque Tu és, Senhor, o nosso descanso,
a nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos pelo Diego, pela Etiane, pelas suas filhas. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, o trabalho deles que eles estão fazendo ali. Guarda-os, Senhor, embaixo das tuas mãos e abra portas do Evangelho naquela comunidade onde eles estão trabalhando, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, que eles venham, meu Pai, ter a provisão necessária para ali serem mantidos com a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, também pela vida do pastor Anderson, pela irmã Karina, pelo Loel, como missionários, Senhor, de retaguarda que são, que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais e mais e possam, meu Pai, incentivar, Senhor, as igrejas a enviar missionários para o campo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor também possa levantar missionários aqui, meu Deus. Senhor, que esta igreja, que é uma igreja missionária, que nós possamos, meu Deus, ver, ouvir do Senhor, que o Senhor deseja que nós enviemos pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos uma semana de bênção, de graça e de paz. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.